pessoas que me disseram aqui, olha, eu vivi de aluguel durante 40 anos. 40 anos eu vivi de aluguel e não via a hora de ter um lugar para me morar. Essa alegria é a que nós hoje compartilhamos aqui entre nós. Queria também cumprimentar o nosso querido governador Jacques Wagner. Cumprimentar os ministros Aguinaldo Ribeiro das Cidades, César Borges e Helena Chagas. O César Borges é nosso ministro baiano, como vocês sabem, dos transportes. Queria cumprimentar o Guilherme Menezes, esse prefeito que nos recebe hoje aqui com tanto carinho. Esse prefeito que é um grande parceiro junto com o governador Jacques Wagner em todos os programas do governo federal. Queria também cumprimentar a primeira-dama, a Josete, cumprimentar o deputado federal Valdenor Pereira, cumprimentar o presidente da Caixa Econômica Federal, que é a pessoa responsável pela execução do Minha Casa Minha Vida. Cumprimentar a secretária nacional de Habitação, Inês Magalhães. Cumprimentar o presidente da Câmara Municipal, o Fernando Jacaré. Cumprimentar o senhor Luiz Carlos Sampaio de Carvalho, o empresário, diretor da Cubo Engenharia Limitada, que é o empresário responsável pela obra. E cumprimentar também o outro empresário, diretor da Gráfico Empreendimentos, que é o Carlos Henrique Passos. Um cumprimento especial e muito caloroso para o Deusito Rocha, presidente e, aliás, representante da coordenação do Movimento Unificado da Associação dos Moradores. Quero saudar os agricultores assentados da reforma agrária, dos movimentos dos trabalhadores rurais sem terra de Vitória da Conquista. Cumprimentar também os jornalistas, as jornalistas, os fotógrafos e os cinegrafistas. Eu quero dizer para vocês que eu, como presidenta, estou muito feliz de estar aqui em Vitória da Conquista. Sempre que eu olho para o nome Vitória da Conquista, eu acredito que as pessoas que nascem aqui, que moram aqui, são pessoas que têm uma grande vantagem na vida. Uma cidade com esse nome, um nome para cima, Vitória e Conquista. São dois nomes muito fortes, dois nomes que devem inspirar o Brasil, porque tem uma imensa vontade de conquistar e de ser vitorioso. É o que o Brasil precisa. O Brasil precisa desse espírito de vitória, e não aquele espírito de derrota, ou aquele espírito que olha para o copo e fica discutindo se ele está meio cheio ou meio vazio. Então, eu primeiro começo saudando esse nome, Vitória da Conquista, como sendo um exemplo para o Brasil. As pessoas que começaram aqui olharam e disseram: olha, nós vamos conquistar, olha, nós vamos ser vitoriosos. E eu queria dizer para vocês que também eu me emociono muito quando se trata do lançamento do Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida é o primeiro programa de grande envergadura, um imenso programa na área da construção de moradias para as pessoas que mais precisam no Brasil. Aquelas que vivem de aluguel, aquelas que são obrigadas a viver com as suas famílias e compartilhar espaços bem reduzidos.
aquelas que não têm um cantinho de seu. Um país como o nosso tem de perceber que nós podemos e devemos governar para todos quando somos eleitos presidentes, mas temos de olhar primeiro para aqueles que mais precisam. E olhar para os que mais precisam é perceber que não tinham onde morar. E ter um cantinho de seu é algo precioso. Quem de nós não quer a segurança de ter uma casa sua, onde você crie seus filhos, receba seus amigos, estabeleça suas relações afetivas, tenha vizinhos? E como disse uma moradora para quem eu entreguei a chave, ela me disse uma coisa muito forte: agora eu tenho um endereço. Eu tenho um endereço. Isso é um valor que constrói um país, que fortalece uma nação. Quando a gente fala em segurança, a primeira segurança básica de cada um de nós é se proteger, é ter onde morar, é saber que ali é o seu lugar de descanso, de recomposição das suas forças, o lugar para onde e a partir de onde você enfrenta o mundo. Por isso eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E digo para cada um dos moradores, meus parabéns. Meus parabéns. Essa casa é um novo começo. Essa moradia é um novo começo para cada uma das famílias. E principalmente para as crianças e para os jovens, que vão ter também todo o conforto de ter um lar. Porque a casa não é concreto armado, não é o vidro, não é alumínio, a casa é isso. A casa é um lar. E queria dizer para vocês, acrescentando a lista do Jacques, eu quero acrescentar mais um fator. Como o dinheiro que nós asseguramos, porque a conta não fechava, se a pessoa ganha até R$ 1.600 e o apartamento custa 60 mil, não tem como a pessoa com R$ 1.600 pagar essa conta. Então, o governo federal vai e coloca o dinheiro para permitir que vocês possam pagar só com uma parte da sua renda, até 5% do que você ganha. Ninguém pode ser cobrado além de 5%. Ninguém. Essa é uma das regras que eu quero acrescentar ao que o governador falou. Mas tem uma segunda, que eu chamo a regra da dignidade. É que ninguém pode chegar para vocês e falar assim: olha, vocês ganharam a casa, então me faça esse favor aqui porque eu que ajudei. Pode falar isso não. A casa é um direito de vocês, que vocês obtêm na relação com a Caixa Econômica. É uma relação como qualquer outra pessoa tem de crédito. Não tem intermediário entre vocês e esse recurso, que, como disse bem o governador, é de todos os brasileiros. O dinheiro que financia essas casas é o dinheiro dos impostos. Se alguém perguntar: aonde vai o dinheiro dos impostos? Vai para pagar a casa de vocês. Vai para pagar essa casa. Portanto, é o povo brasileiro que assegura isso. Portanto, esse é o dinheiro da dignidade e da cidadania. É um dinheiro de vocês. Vocês estão pagando de outra forma, que não através das prestações, também essa casa. E queria acrescentar outra coisa. Quando nós lançamos esse plano, lá atrás, foi em 2009, ele foi lançado
no finalzinho ali de 2009. Nós falamos que a gente ia contratar 1 milhão, vamos fazer 1 milhão de moradias. Muita gente disse que a gente não ia conseguir fazer 1 milhão nem ver, mas sobretudo disseram que esse programa não era um programa para valer, que ele era um programa que nós não íamos fazer, que tínhamos lançado só para enganar e, portanto, que ele não ia dar certo. Pois bem, nós conseguimos até o final de 2010, no governo do presidente Lula, contratar 1 milhão. Construímos uma parte desse 1 milhão no meu governo. Como a gente já tinha aprendido como é que podia fazer rápido as casas, nós decidimos primeiro que íamos fazer mais 2 milhões no meu governo, quando eu fui eleita presidente, que a partir de 2011 até 2014 nós íamos fazer 2 milhões. Aí nós percebemos que conseguiríamos fazer 2 milhões e 400. Agora nós vamos fazer 2 milhões e 750 mil moradias até o final do ano. E vem, ano que vem. Por que eu estou contando isso? Para dizer para vocês o seguinte: nós agora temos de olhar duas coisas. Primeira coisa, nós estamos nos esforçando para cumprir essa meta dos 2 milhões e 750 e acho que agora nós cumprimos sem problema. Por isso, eu quero anunciar aqui em Vitória da Conquista, nós já estamos pensando em deixar pronta uma nova fase, porque não basta fazer 2 milhões e 750 casas no Brasil do programa Minha Casa Minha Vida. Nós vamos ter de repetir a dose. Tem de repetir a dose. Quem vier depois de mim tem de repetir a dose. Por isso, nós vamos avaliar uma nova quantidade de habitações e vamos colocar a viabilidade dessas habitações bem claro. Eu li no jornal outro dia, esse programa Minha Casa Minha Vida tem de se esforçar muito para atender o déficit habitacional do Brasil. O que é o déficit habitacional do Brasil? Déficit habitacional do Brasil é a diferença entre a quantidade de casas que a gente precisa de construir e as casas que existem. Pois muito bem, eu quero dizer para vocês que o Brasil tem de ter o compromisso de construir essas casas, porque os brasileiros precisam dessas casas para que nós possamos ser uma nação desenvolvida. Por isso, vocês tenham certeza, e isso é minha responsabilidade como presidenta da República, dizer para todos vocês, não só é possível enfrentar esse déficit habitacional, como nós temos todas as condições para fazê-lo. A segunda questão que eu quero dizer para vocês é que hoje é o dia do professor. E nós temos de cumprimentar os professores, porque os professores são muito importantes para as nossas crianças e os nossos jovens. E eu quero dizer mais uma coisa. Como esses professores que hoje têm seu dia, eu queria falar para vocês sobre uma coisa que está ligada à Minha Casa Minha Vida, em termos de melhoria de vida, que é a educação. O Brasil, para ter um caminho de crescimento sustentável, seja quando se trata da melhoria de vida das pessoas mais pobres, seja para ser uma economia desenvolvida, precisa da educação. E, obviamente, no Dia do Professor, nós temos de comemorar
com eles dizendo o seguinte: agora nós passamos uma lei que determina que os royalties do petróleo, os recursos do petróleo do Fundo Social, metade deles, e 75% dos royalties, nós vamos gastar em educação. Isso é um passaporte para o futuro. Por que é um passaporte para o futuro? Porque nós sabemos que, assim como precisamos de casas, nós precisamos também de ter educação de qualidade. Creche para as crianças. Eu estou vendo ali muitas crianças. Por que creches para as crianças? Eu antes achava que a gente tinha de ter creche, você sabe, porque as mulheres têm de trabalhar, então tem que ter um lugar para colocar seus filhos. Mas não acreditem que é só isso, não. Porque não é não. A creche, sabe quem ela beneficia mais? A criança. Está provado que a criança, na primeira infância, ela forma a sua capacidade de aprender. E quando ela forma essa capacidade, ela tem de ter acesso ao que há de melhor na educação. Hoje, uma criança de classe média tem estímulos, tem jogos, tem acesso a uma série de atividades, livros, enfim, ela tem acesso a uma quantidade imensa de informação. Uma criança das famílias mais pobres desse país tem de ter a mesma oportunidade. A mesma. Tem de ter a oportunidade igual. Porque a gente pode ser diferente. Cada um de nós nasceu de um jeito. Ninguém é igual ao outro. Porém, um governo tem de olhar se as oportunidades são iguais. As oportunidades têm de ser as mesmas. Um brasileirinho e uma brasileirinha não podem ser selecionados porque a família chama A ou B ou tem a renda tal. Todos têm de ter a mesma oportunidade. Para isso, tem um caminho e uma arma: a educação. Educação em tempo integral para todas as nossas crianças. Acesso à educação técnica, acesso ao pós-graduação, à graduação, à universidade, enfim. O caminho que nós devemos trilhar para tornar esse país um país desenvolvido é a educação. E eu queria também falar para vocês sobre o Mais Médicos. Eu sei que todo mundo, aqui os prefeitos inclusive, sabem que uma dos maiores pleitos, das maiores reivindicações em todos os lugares, em todos os municípios, nos bairros, nas vilas, é uma questão: melhor tratamento, melhor assistência, melhor atendimento de saúde. Por isso, o governo fez o programa Mais Médicos. Eu queria também aproveitar e dizer para vocês: nós temos meta nesse programa. A nossa meta é chegarmos a ter 12 mil médicos no Brasil, até mais 12 mil médicos, até março, abril de 2014. Primeiro são médicos brasileiros, formados aqui no Brasil, que nós selecionamos. Não tendo esses médicos, nós traremos médicos de outros países. Muita gente vai falar para mim: mas isso é um absurdo. Muita gente não, hoje é pouca gente. Até porque as pesquisas apontam que 70% da população apoia os Mais Médicos. E eu queria contar para vocês uma coisa eu quero contar para vocês. Vejam bem, os países mais desenvolvidos do mundo, aqueles mais ricos, como os Estados Unidos, o Canadá, a Inglaterra, a Austrália, a participação dos médicos formado
fora desses países. Nesses países varia